Bem, pessoal, boa tarde. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as alterações morfológicas eritrocitárias. Em aulas anteriores, nós já vimos como se dá o processo de formação das nossas hemácias, num processo denominado de eritropoese. Já vimos também introdução ao hemograma e observamos que dentro do hemograma, nós temos uma parte dele denominada eritrograma, na qual se faz necessária a observação da distensão sanguínea, Uma das razões para que isso seja feito é justamente para se analisar a morfologia eritrocitária do paciente. Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar as alterações que podem vir a surgir nessa distensão sanguínea, caso o paciente ele tenha alteração em tamanho, cor, forma ou mesmo a presença de algum tipo de inclusão eritrocitária. Então, ao final da aula, vocês deverão responder os objetivos que estão aqui listados, pertinentes à aula. E, na sequência, eu vou apenas abordar de forma mais ampla, de uma forma mais geral, a respeito das alterações morfológicas existentes, as mais comuns, que podem ser visualizadas numa distensão sanguínea. Mas a ideia é que vocês finalizem a aula fazendo a leitura do material apropriado para abordar as diferentes alterações que podem ser observadas na distensão sanguínea, bem como também realizando as atividades que serão disponibilizadas na sequência. Bem, então nós vimos que os eritrócitos normais, maduros, eles apresentam um formato arredondado, discoide, bicôncavo, como pode ser visualizado aqui nessa imagem, e é uma célula destituída de núcleo. Então, o eritrócito maduro, ele não tem núcleo, Nós apenas visualizamos um halo claro central, um halo branco, esbranquiçado, que pode ser detectado e visualizado no momento em que a gente faz a observação morfológica de uma lâmina. Bem, então, uma vez sabendo que as hemácias normais se apresentam dessa forma, nós podemos, então, ao observar morfologicamente uma distensão sanguínea, observar os seguintes critérios: cor, forma, tamanho e a presença ou não de inclusões dentro dessas hemácias, que é o que se denomina de inclusões eritrocitárias. Então, aqui para relembrar para vocês que no resultado de um eritrograma, nós conseguimos informar ao paciente o valor total ou a contagem total de hemácias que ele possui, a dosagem de hemoglobina e a determinação do hematócrito, os índices hematimétricos, que serão abordados num outro momento da nossa disciplina, e, por fim, então, faz-se necessária a observação da lâmina, da distensão sanguínea. Então, quando isso é feito, é interessante que o analista, o observador, ele tenha em mente os seguintes critérios a serem observados naquela célula, no caso específico do que a gente vai discutir hoje, das hemácias. A cor dessas hemácias, o formato que elas estão apresentando, o seu tamanho e se existe ou não algo em seu interior, ou seja, algum tipo de inclusão. E onde isso deve ser feito, Numa distensão sanguínea, então, numa distensão sanguínea, a gente pode ter diferentes partes, ou, didaticamente falando, 3 partes distintas dessa lâmina, que nós vamos denominar de cabeça, nessa região inicial aqui, onde é ali cotada a gota de sangue que será distendida, o corpo da lâmina, essa parte aqui da seta verde, e a cauda, que seria a porção final. Então, o analista, ele, num primeiro momento, vai ter que identificar corretamente qual o local mais apropriado dessa distensão para que ele possa fazer a observação da lâmina, que ele recebeu. Então, normalmente se escolhe essa região central, do centro para a parte mais caudal, entre a imagem 2 e 3, como vocês estão visualizando aqui. Por quê? Porque nessas áreas a gente tem uma menor sobreposição das hemácias, e conseguimos, portanto, visualizar, de forma mais clara e mais nítida, aqueles aspectos mencionados anteriormente: cor, forma, tamanho e se existe ou não alguma presença de inclusão no interior dessas células. Então, quando, porventura, nós estamos diante de alterações no tamanho das nossas hemácias, dá-se o nome, de forma coletiva,
dá-se o nome a essa alteração de anisocitose, que significaria, portanto, alteração no tamanho eritrocitário. Caso as nossas células observadas apresentem alteração na sua cor, na coloração, que deve ser um rosa pálido, né? Normalmente a gente tem, então, o que se chama de anisocromia, né? Coletivamente falando. E aí nós vamos abordar daqui a pouco um pouco sobre cada uma dessas alterações, de forma isolada. Mas além da cor e do tamanho, as hemácias elas podem apresentar formatos diferenciados, né? Então, essa forma diferente das hemácias, ela pode ser denominada de forma coletiva, como poiquilocitose, ou também dito pecilocitose. E ainda, né, um pouco mais raro de acontecer, mas que pode existir, é a presença de alguma inclusão no interior dos nossos eritrócitos, ao que se denomina, portanto, inclusões eritrocitárias. E aí, cada uma dessas inclusões que porventura existam, elas vão apresentar, então, nomes diferentes, a depender do tipo de conteúdo existente. Então, de uma maneira geral, o que vocês vão ver, né, e vão ler no decorrer da aula, né, na continuidade dessa aula, são as seguintes alterações que estão aqui demonstradas nesse slide. Alterações de tamanho, nós podemos ter hemácias de tamanho menor do que o normal ou hemácias de tamanho maior do que o normal. Aquelas que se apresentam menor do que 7,5 a 8 micrômetros de diâmetro, nós iremos denominar de micrócitos. Aquelas que apresentam um tamanho superior a 8 micrômetros de diâmetro, nós denominaremos de macrócitos. Em relação às alterações de cor, que é o que se chama coletivamente de anisocromia, a hemácia ela pode estar menos corada do que o normal, o que denominaremos de hipocromia, ou essa hemácia ela pode adquirir uma coloração arroxeada, né, em função de resquícios de RNA que permaneceram nessa célula e que, portanto, fazem com que ela receba também uma certa coloração vinda do nosso corante básico, que é chamado de azul de metileno. Então, essa alteração na cor dessa hemácia, que ao invés de rosa, ela estaria roxa, ela pode ser denominada de policromasia ou policromatofilia. E aí vocês podem, né, alguém pode ter chamado a atenção e perguntar, e cadê o termo hipercromia, que seria quando a hemácia está mais corada do que o normal? Então, esse termo, é bom que fique claro que ele não deve ser utilizado, né, no relato de laudos das lâminas, uma vez que a condição de hipercromia, ela estaria relacionada a uma maior produção de hemoglobina pelas nossas hemácias, fazendo com que, portanto, essa célula se corasse de forma mais intensa, o que, na verdade, não ocorre, né? Nós não temos uma produção exacerbada de hemoglobina a ponto de chegar a uma situação de hipercromia. Porém, existem situações que podem favorecer o achado, né, laboratorial de uma hemácia mais escura do que o normal. Isso ocorre principalmente, né, na presença ou na vigência de se encontrar na lâmina esse outro tipo de alteração que eu estou sinalizando aqui na tela, que é chamado de esferócito. Então, o esferócito é uma célula, é uma hemácia, que adquire um formato esférico, e normalmente essa hemácia ela vai perder porções de membrana na forma de vesícula e fica com o conteúdo intraeritrocitário mais concentrado. Então, no que ele fica mais concentrado, vai dar uma aparência de que ele está mais escuro, ou seja, que a célula está mais hipercrômica do que o normal. Mas aí a gente vai relatar como esferócito, se assim for, né? Se aquela hipercromia, entre aspas, realmente estiver relacionada à presença dos esferócitos, a gente vai relatar que na lâmina do paciente existe esferócito, e não retratar de modo a mencionar que existe ali uma hipercromia. Bem, então, ditas as alterações de tamanho e as alterações de cor, restam, então, as alterações de forma. Então, as alterações de forma, ou os poiquilócitos, eles podem ser e podem receber diversos nomes, né? Como estão aqui listados. Esferócito, codócito, acantócito, equinócito, que também pode ser chamado de hemácia crenada, eliptócito, dacriócito, ou também dito hemácia na forma de lágrima, esquistócito, que até algum tempo atrás era chamado de esquizócito, estomatócitos ou drepanócitos, que são as células ou as hemácias falciformes.
Então, essas alterações de forma, elas vão se apresentar de maneiras distintas, né, com formatos completamente alterados e destoantes em relação ao formato arredondado e bicôncavo que a gente conhece de uma hemácia madura normal. E vão estar presentes também em condições patológicas, ou seja, em doenças distintas ou em situações do paciente, né, distintas. E aí é justamente esse detalhamento, né, que vocês vão obter na leitura do material que virá na sequência, né, além dos slides que ficarão para que vocês tenham, então, o acompanhamento da morfologia. Mas só chamando a atenção de vocês, né, para o que se tem de hemácia normal, né, como a gente visualiza e como a gente poderia comparar uma hemácia normal. Então, uma hemácia de tamanho normal e de cor normal, né, especificamente de tamanho normal, ela pode ser chamada de normócito, ou uma hemácia normocítica, quer dizer, ela tem um tamanho normal. E quando a gente está na visualização, né, microscópica de uma lâmina, nós podemos comparar o tamanho do núcleo de um pequeno linfócito, que é essa célula que está aqui mostrada, com o tamanho das hemácias que estão aqui ao redor dele, né? As hemácias daquele paciente que estamos analisando. Então, quando a gente consegue visualizar e identificar, portanto, que a hemácia que está ali circundando aquele linfócito, aquele pequeno linfócito, ela tem tamanho semelhante ao seu núcleo, ou seja, ao núcleo daquele pequeno linfócito, nós podemos, então, inferir que aquela hemácia ela tem em torno de 7 a 8 micrômetros de diâmetro. E, desse modo, ela vai ser considerada como sendo um normócito. Se ela tiver um tamanho menor, ela vai ser um micrócito, e se ela tiver tamanho maior, aí a gente denominaria, portanto, de macrócito. Bem, então, como nós devemos reportar essas alterações morfológicas, né, no laudo de um paciente? Então, até pouco tempo atrás, não se existia um consenso, né, nem brasileiro, nem mesmo um consenso dentre os hematologistas, né, mundiais, sobre como isso deveria ser relatado no laudo, né, de um paciente. Mas no ano de 2015, né, um grupo de pesquisadores, eles escreveram um artigo padronizando a nomenclatura que deveria ser utilizada para o relato, né, para o reporte dessas alterações quando elas são detectadas no paciente. Então, o artigo é esse do lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui, né, no vídeo, e ele foi traduzido pelo programa, na verdade, por Marcos Fleury, né? Na verdade, ele foi traduzido por Marcos Fleury, que é o assessor científico do PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade da SBAC, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, como vocês estão vendo aqui. Então, eu vou disponibilizar também para vocês esses arquivos, para que vocês guardem, né? Para que vocês tenham como forma de consulta, porque isso provavelmente vai servir, né? Quando vocês chegarem nos estágios, ou quando vocês mesmos já chegarem na vida profissional de vocês, né? No dia a dia, para aqueles que vão seguir a parte de análises clínicas, né? Especificamente de hematologia, certamente será um material de utilidade para que vocês façam alguma consulta, né? Alguma consulta breve. Bem, pessoal, então era isso, né? Na verdade, o intuito não era explicar, né, de forma detalhada todas as alterações. Isso vocês vão realizar, então, a complementação, né, no material da apostila que será disponibilizado, bem como a bibliografia recomendada. E poderão, inclusive, utilizar esses dois arquivos, né, esses dois artigos, ou o traduzido ou o original, para realizar essa complementação, caso seja necessário. Tudo bem? Então, uma boa tarde para vocês, uma boa noite para aqueles que já estão assistindo à noite, e nos vemos, então, na próxima aula.